Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Diácono Caianã. Eu sou o Diácono Rafael. E hoje nós estamos aqui para trazer um tema muito importante para vocês, que é o tema da depressão na vida do cristão e naquele que também não é cristão, né? Nós vamos trazer aqui um vídeo para vocês falando algumas coisas sobre esse tema muito importante, né? Então não esqueça, ajuste o seu volume, abra o seu coração e deixa a chama te alcançar. Existem dores que ninguém vê, sorrisos que escondem as lágrimas e silêncio que gritam por socorro. Hoje o Pode Falar Labareda vamos falar sobre um tema que muitos vivem, mas pouco têm coragem de admitir, que é a depressão, né? E a Bíblia não ignora a dor, né? Davi, ele chorou, Elias, ele quis desistir, né? E Jó questionou. E até Jesus no Getsemane sentiu, né? Ali a angústia profunda. Mas existe uma verdade que atravessa qualquer escuridão. Deus continua presente mesmo quando não conseguimos senti-lo. Se você já pensou em desistir, se você está passando pela depressão, por esse momento de dor, ou até mesmo conhece alguém, né, que está passando por essa situação, já compartilha aí o vídeo com essa pessoa, que eu tenho certeza que o Senhor ele vai alcançar aí essa vida, amém? Isso mesmo, pessoal, compartilhe esse vídeo, que é um vídeo sério, né, assim como os outros, mas o tema hoje é um tema bem delicado. Acredito que muitas pessoas passam por esse tema, pelo que a gente vai falar aqui hoje, vai falar muito ao seu coração. Compartilha com seus amigos, com seus parentes. Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite, Rafa. Boa noite, Caianã. Boa noite a todos. Pedro, a gente está hoje com esse tema, né, que é a depressão. E já vamos começar assim, né, direto e reto, assim. Conta para nós um pouco da sua história, o que aconteceu, como foi passar, né, por essa trajetória da depressão, que é um tema bem delicado. A gente fica até assim, um pouco, assim, às vezes um pouco até nervoso de falar, né, porque assim não é fácil, né, e nada melhor assim uma pessoa que passou por isso para contar um pouco. Conta para nós um pouco. Bom, vamos lá, começar desde o início. Minha vida cristã, minha caminhada com Deus começou em 2014, né, foi quando ali comecei a caminhar com Cristo. Me batizei, pouco tempo depois, não tenho vergonha de falar, depois de batizado, acho que uns 8 meses mais ou menos depois, não vou falar que eu desviei, mas me afastei, né? Vim retornar para a caminhada ali com Jesus em 2021, porque foi onde começou o meu processo da depressão. Eu lembrando hoje, foi, tipo, não vou falar que foi interessante, mas a minha depressão, quando eu me dei por conta, eu já tava, tipo, até o pescoço já, tipo, enfiado na depressão. Mas começou por quê? Primeiro, por conta de amizade, né? Confiar em pessoas que muitas das vezes a gente... Como a gente tá afastado da presença ali, a gente não pede pra Deus mostrar se a pessoa é do bem, se é do mal, se não é, enfim. Exatamente. Mas um dos maiores pilares que me colocou na depressão foi por conta de amizade, decepções com a amizade, aquele famoso tipo, nossa, não esperava que fulano ia fazer isso comigo, né? E é complicado porque quando você tá na depressão... por exemplo, eu na época morava com meu irmão, eu via que ele queria me ajudar, só que ao mesmo tempo ele não sabia o que fazer. Tipo, sim, meu, como que eu vou ajudar? Tipo, e eu via ele sofrendo, tipo, porque ele queria me ajudar, só que não conseguia, né? Eu vi minha família desmoronar porque não tinha como me ajudar, do mesmo jeito, também não conseguia me ajudar. E como eu falei, quando eu fui ver, eu já estava enfiado até o pescoço, né? Chegou uma fase da depressão que eu já não saía mais para trabalhar, não saía de casa, não ficava com a minha filha, já não falava mais com ninguém. Tudo por conta de uma amizade, por ter confiado numa pessoa que ali não era para ter confiado, né? E eu acredito que quando a gente passa pela depressão, só quem passa vai poder falar melhor, né? Quando a gente vê que pessoas se suicidam por conta da depressão, real acontece, porque o meu auge foi quando me vi no quarto da minha casa pensando como que eu iria tirar minha vida, né? Mas ao mesmo tempo, o interessante é que a gente não quer se matar. A gente quer acabar com todo aquele turbilhão de sentimento que a gente tá sentindo que não consegue controlar. A gente só quer acabar com, sabe, aquele sentimento mesmo que tá ali, tipo, maltratando. E ao mesmo tempo, a decepção com a pessoa que machucou e a nossa decepção por confiar na pessoa, né? E não sei se vocês já receberam aquelas mensagens no celular, tipo, se você não sei o que lá, compartilhe com alguém. Exato. Essas mensagenzinhas. As correntes, né? Isso, corrente de oração. E muitas vezes a gente olha essas correntes e a gente pega e, tipo,
né, a gente só visualiza e deixa pra lá. Só que naquele momento pode ser que você não esteja precisando daquela mensagem, mas alguém tá precisando dessa mensagem, né? E compartilharam comigo uma oração, né, que foi até a minha atual mulher que compartilhou comigo aquela oração, e no momento eu já estava tipo assim, não tenho mais nada a perder, já quero me matar, vou ouvir, né? Enfim. Liguei a oração, era até do bispo Bruno Leonardo, era um culto dele num ginásio, não lembro aonde, e numa parte dessa pregação dele, ele falava que tinha pessoas que estavam passando por momentos de depressão, angústia, ansiedade, falou outras coisas lá, mas que isso era uma forma de Deus chamar a pessoa de volta pro lugar onde não deveria ter saído. Aí foi onde deu aquele tipo, já sei o que tá acontecendo, Jesus está me chamando de volta, né? Voltei pra igreja, né, que é onde a madrasta do meu filho estava indo, falei com ela, quero ir pra igreja, posso ir com você? Ela, não, vamos lá, vai ser bênção, não sei o que. Aí me reconciliei, voltei, comecei ali a caminhar, mas ainda assim enfrentando a depressão. A minha mulher, maior prova disso, eu tomei remédio no período da depressão uma única vez. Foi quando eu cheguei no auge, assim, de não conseguir dormir, ansiedade batendo. Ela me levou pro pronto-socorro, eu tomei medicação ali. Apaguei de dormir o dia inteiro. Acordei no outro dia, nem não lembrava de nada. A única vez, né? E foi onde eu aprendi que a gente tem que ter uma palavra que rege a nossa vida, né? A palavra que eu me apeguei muito ali naquele momento foi o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Me apeguei muito nessa palavra, comecei ali minha caminhada com Deus, voltei ali firme, né? Só que o inimigo, ele é sujo, né? Ele é... Ó, vou te falar, o inimigo não tem jeito. 2024, a mesma igreja que me ajudou a sair da depressão agora, era a igreja que estava me colocando na depressão novamente. Né? Foi aonde ali eu comecei a... Uma coisa quando a gente ouve, né? Tipo, na igreja tal acontece tal coisa. Na igreja tal acontece tal coisa. Uma coisa é que tipo, você vê que acontece, é com você que acontece. Aí eu falei, não acredito, não. Quando me vi, já tava excluído na igreja, ninguém falava comigo, ninguém tava nem aí pra mim. Aí a depressão já ali bateu na porta novamente. Só que o que mudou foi o quê? Eu já estava firmado na palavra, tinha uma palavra que regia a minha vida, né? O que eu fiz? Né? Tive uma conversa muito séria com Deus, falei pra ele que eu iria novamente me afastar. Falei pra ele mesmo, vou me afastar porque hoje quem está tentando me colocar na depressão ou ali, tipo assim, meio que me empurrando é o altar da igreja, né? Não vou citar nomes para não expor pessoas, mas era o altar da igreja que agora estava me jogando na depressão novamente, né? Eu vi o pessoal do altar fazendo coisa errada diretamente pra mim, falando de mim, me apontando por coisas que eram boatos, que depois se provou que eu não fiz nada do que estava sendo falado. Né? E eu, tipo, ali, em paz, tipo, quer falar que eu falei, que eu fiz, então ok, eu fiz. Mas em paz, saí da igreja novamente. Só que nessa que eu me afastei com muita raiva, não vou mentir. Muita raiva não de Deus, porque Deus não tem culpa de nada. Mas pelo fato de, tipo assim, cara, tipo, o altar da igreja tá me jogando na depressão de novo, que loucura. Tipo, quem era pra estar me ajudando, está me colocando, né? Me afastei da igreja novamente, 2024 me afastei novamente do ministério que eu estava, né? Fiquei uns 3 meses sem querer frequentar igreja nenhuma ali, porque eu falei que ali seria o meu processo de autocura, que eu iria me curar, tipo, seria o meu processo com Jesus, mas não dentro da igreja. Seria meu processo eu e ele, tipo, por exemplo, na minha casa, no meu quarto, né? Nesse meio tempo, cara, foi uma loucura, porque minha comadre que faleceu recentemente, ela era espírita, né? Trabalhava ali com os negócios dela lá, né? Enfim. E eu nunca tive medo dessas paradas de espírito, nunca tive medo, porque meu irmão mais velho, ele é espírita, né? Então a gente tem aquele respeito por ele ser do candomblé, eu ser evangélico, né? Tipo, cada um respeita o espaço do outro, ele não tem de fiar a religião dele em mim, eu não tenho de fiar a minha religião nele, né? A gente respeita ali o espaço do outro, portanto a gente tem um relacionamento muito bom justamente por esse fato, porque às vezes tem aquela briga, né? Tipo, o povo do candomblé, o evangélico, tem aquele embate na família. Na nossa família, graças a Deus, não tem isso. E nenhum desses dias eu tava na casa dela, uma das entidades dela baixou lá tudo mais. Pra mim, tipo, tranquilo, não tenho medo. E a entidade dela falou pra mim que, tipo, que eu não deveria estar ali, que eu era escolhido. Aí eu falei, caraca, tipo, até a entidade reconhece, né? E foi onde eu falei, Jesus, eu vou voltar novamente, né? Porque eu queria me curar não dentro da igreja pra não falar, tipo assim... ficar pulando de ministério, né? Tipo assim, eu quero voltar quando realmente estiver pronto. Porque eu sei que meu lugar dentro da igreja não é num banco. Tipo, sento ali no banco, ouço a palavra, muitas vezes tem de pessoas que entram, tipo, a igreja de um jeito, sai do mesmo jeito, e eu sei que meu lugar não é no banco. Então fiz o quê? Fui me autocurar sozinho,
sozinho que eu digo assim, né? Tipo, meus momentos com Deus, ali, com a palavra ele me diz, né? Entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com o teu pai em secreto. Particular, né? Isso, eu fui buscar me curar assim, e hoje não tenho por que falar que não estou curado, né? Eu sei que nem todo mundo consegue se libertar da depressão, somente na base da oração, porque tem que estar mesmo muito firme, tem que ter, tipo assim, uma base, tem que ter. Sozinho, se eu for falar pra vocês, se fosse sozinho, eu não teria conseguido. Então Não tem que ter teria. uma ajuda também, assim, Tem que ter, de pessoas tem que ter. verdadeiras, assim, que seja Sim. meio que estando nessa guerra com você. Sim. E a gente tem que entender que, tipo assim, tem coisas que Deus vai fazer e tem coisas que a gente, se precisar tomar um remédio, não tá errado, tem que tomar. Aham. Porque faz parte do processo de cura. Só que a gente tem que entender que a gente não pode tomar a ponto de ficar, por exemplo, dependente. E o meu medo era o quê? Ficar dependente do remédio. O remédio. Esse era o meu maior medo. Eu não tinha medo, tipo assim, Aí é ruim. da depressão. Era ficar dependente do remédio. Esse era o meu maior medo. Tipo assim, do nada você tá por exemplo, numa mesa conversando, peraí pessoal, vou ter que levantar, ter que tomar um remédio. Esse era o meu maior medo. Então assim, é difícil, mas e o mais interessante é que nesse meio tempo de cura, que eu estava passando pela depressão, Deus colocou pessoas que estavam passando pelo processo para me curar. Tipo, para me curar assim, para me usar para curar a pessoa. E eu falava, Deus, como que eu vou ajudar fulano na depressão se eu tô passando pela depressão? Aí Deus falava para mim, porque o que para você é luta, batalha, para a pessoa vai ser cura. Exato. É E eu assim. tive que ajudar pessoas a passar pela depressão enquanto eu estava precisando ser curado. E eu estava ali dando uma palavra para a pessoa, mandando oração para a pessoa, orando pela pessoa, sendo que era eu que precisava de tudo isso. Sim. E pessoas que também se libertaram, mas aí já foi tipo outro processo que precisou de remédio, psicólogo, essas coisas, só que pessoas que também hoje eu vejo que começou também a caminhar com Jesus. Então, de fato, sabe, tipo, pô, eu tava precisando de cura, mas Deus me usou para curar outra pessoa. Tipo, amém, então. E hoje, graças a Deus também. Pedro, eu tenho uma pergunta para você. Em questão à palavra, né? Sabemos que o Senhor ele nos ensina que um dos frutos do Espírito, né, é o domínio próprio. E esse tema de depressão, ele indiz, né, a confusão nos sentimentos ali, sentimentos conturbados. Quem tem depressão passa por isso, né? Os sentimentos conturbados e tudo, a falta do domínio próprio, né? E essa pessoa que passa por isso, né, ela tem esses sentimentos assim bagunçados. No seu começo, quando você percebeu, que nem você falou pra gente que quando foi ver você já tinha, né, se afundado já estava na depressão e não percebeu. Sim. Mas a depressão, o que era ela pra você quando você não tinha ela ainda? Na verdade, Qual é a visão que você tem na questão da depressão em si? sim, na verdade, quando a minha começou, eu acho que a maior parte assim, do processo de cura é você aceitar. Você tem que, tipo assim, aceitar que você tá com depressão. E pra mim, eu não aceitava. Porque, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa, quem me conhece de muito tempo, sabe que eu sou uma pessoa alegre. Eu falo pra todo mundo, cara, eu sou aquele amigo que não vou ficar te mandando mensagem. Mas a hora que você precisar de mim, se eu estiver disponível, eu tô com você. Só que não espero ficar mandando mensagem, porque eu não, cara, não vai. Nem pra minha mãe manda mensagem todo dia. Então quem dirá pras amigos. Só que eu tenho um defeito, eu falo que é um defeito muito grande, que eu guardo tudo pra mim. Então, tipo assim, pra mim era só mais um sentimento que eu tô guardando. Ponto. Pra mim era só mais isso. Tipo, eu não aceitava que aquilo ali poderia me levar a uma depressão. É só mais uma luta. Vai passar. E quando você tá com depressão, você sente que a maioria das pessoas se isolam. Você sente que você se isolou das pessoas e se fechou para ajuda, porque existe isso, a pessoa também que não quer ser ajudada porque tem vergonha ou não consegue se abrir com ninguém, né? Tem um bloqueio aí. Você sente que as pessoas, ao saber que você estava com depressão, falou assim, se afastou de você, ou foi você que se fechou para isso? Na verdade, eu que me fechei. No começo, assim, eu ainda... Vou mentir, não. No começo, eu ainda trabalhei, né? Tipo, mesmo já carregando aquele sentimento, aquela coisa ali dentro. Continuei trabalhando, só que eu vi que meu trabalho já não estava rendendo. Já começou a cair o rendimento. Por exemplo, quando eu falava de sair com a minha filha, eu já, tipo, já não queria tanto, né? Como posso explicar mais? Tinha pessoas que... O ruim de... Tem algumas, não são todas, mas tem algumas pessoas que quando você está passando por processo de depressão, elas querem saber como que você entrou. Pô, se eu soubesse como que eu tinha entrado na depressão, não tinha nem entrado. Só que as pessoas vêm perguntando assim, mas como que aconteceu? Porque a pessoa que nunca teve, né, tem a curiosidade, né, de saber. Sim. Mas eu entendo você. Aí as pessoas que vinham conversar comigo falavam assim, não, mas eu entendo o que você tá passando. Papai, você já teve depressão? Não, então você não entende o que eu tô passando.
Só quem teve depressão entende o que o outro tá passando. Só que, tipo, como eu falei, graças a Deus tive pessoas sim que não largou a minha mão. Uma delas, como eu já falei, a minha mulher, tipo, por mais que ela ficou ali dividida entre precisa ajudar, mas não sei como, precisa ajudar, mas não sei como, mas todo momento ela tava ali, ela me mandava oração, tava me ajudando sempre. E o interessante é que no começo da depressão, no começo assim, que eu me reconciliei e voltei pra igreja, ela tava indo pra igreja católica, né? Aí eu comecei a ir muito pra igreja evangélica, porque eu tava ali no meu processo de cura, e eu lembro que foi tipo até engraçado, daqui a pouco eu tava indo pra igreja de casa de mulher. O ciúme de mulher, né? Eu falei, não, então vamos lá também. E ela se converteu através do meu processo da depressão, que eu fui pra igreja evangélica, ela se converteu de católica para evangélica também. A próxima pergunta aqui, então assim, primeiro eu já quero agradecer o pessoal que está compartilhando, que já está interagindo aqui na nossa live, como eu falei, é bem importante, né, bem sério. Só que assim, o Pedro, tem pessoas também que passam pela depressão que falam muito que a depressão também ela atinge a questão da alimentar, sabe? Tem pessoas que ficam sem comer, tem pessoas que tipo assim, se isolam de uma forma que elas param até de tomar banho. Isso aconteceu com você também? Porque tem pessoas que passam por essa... Sim, por isso assim, também. A parte da alimentação realmente acontece Sim. muito. Na verdade, como você não tem ânimo pra nada, Sim. o seu refúgio é a cama. Cama e televisão, é o refúgio. Então, meu refúgio era cama e televisão. Né? A parte do banho, não vou falar que eu fiquei sem, mas, por exemplo, Sim. de uma pessoa que toma 4 banhos ali por dia, eu tomava 1. Então, tipo assim, já deu pra ver que deu aquela caída. A da alimentação, por eu morar sozinho, tipo, ali eu e meu irmão, mas meu irmão chegava em casa por volta de quase meia-noite porque ele trabalhava, e muitas das vezes eu fazia a janta pra ele chegar e já ter o que ele comer. Então, tipo assim, como ele sabia que eu estava no meu processo, ele já não esperava mais eu fazer, porque eu também não fazia. Né? Eu falava, mandava mensagem, falava, compra um lanche pra você, pede uma pizza. Ele, não, vou pedir um lanche pra gente, pra nós dois. Eu falei, não quero. Pô, mas vai ficar sem comer, porque eu não tô com fome. Né? Então, tipo assim, você fica preso dentro de... E muitas das vezes é uma atmosfera que você cria. É uma atmosfera que você cria. E você se prende nela. E você fica, tipo, ali no centro da atmosfera ali... Tipo assim, você não pensa em mais nada. Você não quer saber de nada, não quer falar com ninguém. Eu lembrava que minha filha mandava mensagem, perguntando se eu ia pegar ela ou não. Eu já nem queria nem responder. Por quê? Tinha vez que eu tava no trabalho, pessoas me ligavam pra falar que ia me matar no trabalho. Aí eu pensei, pô, se eu tô dando com a minha filha, isso aí acontece. Só que ao mesmo tempo eu pensava, mas como vai acontecer se eu não fiz nada pra ninguém? Então, tipo assim, é uma atmosfera que você cria, você fica lá no centro dela, não foi no meu caso, né? Não tô falando que todas as depressões são assim, no meu caso. Sim. Foi uma atmosfera que eu criei, que ao mesmo tempo que eu tava entrando na depressão, eu ficava pensando, por que eu tô entrando? Se eu não fiz nada pra ninguém, né? Então foi, tipo, bem complicado, mas... Tem uma outra coisa também, você chegou a passar por algo assim, que as pessoas falam também, tem pessoas que elas se colocam dentro de um quarto, ela desliga as luzes, ela não quer ver luz, ela não quer ver, tipo, ela não abre a janela, ela não quer ver a luz do sol. Isso aconteceu com você também? Nessa parte de, tipo aí, ficar trancado no quarto, sim. No escuro, não. Não tinha. Tem pessoas que passam também. Essa parte não. Sim. Então, eu acredito que, tipo assim, por mais que foi, acho que quase 7 meses ali no processo, mas é aquilo, por exemplo, hoje eu entendo aonde Deus vai me usar nessa questão. Porque eu tiro pelo ministério que eu tô hoje, né, que é o mesmo de vocês, e lá tem muitas pessoas que eu tipo, já conversei com ele, nossa Deus, me dá um pouquinho da ousadia de, por exemplo, do Henrique, né, do Amorim também, vocês dois também são pessoas que falam assim, cara, dá um pouco da ousadia desses caras. Só que Deus já falou comigo, com você vai ser diferente. Sim, né? Não adianta pedir um pouco do que eles têm, que você vai ser diferente. Aí, questão mais diferente como? Na mansidão. Comigo vai ser na mansidão. E toda vez que eu conversei com pessoas que estavam passando pelo processo de depressão, você vê aquela coisa mais calma, tentando passar tranquilidade, de que tudo vai dar certo, orientando. E eu vi que muitas pessoas realmente, tipo assim, pode ser que não tenham se libertado 100%, mas também já não tá naquela depressão de já não querer mais sair de casa, que já voltou às suas vidas aí não 100%, mas já tá caminhando já. Então, tipo, eu falo assim, ó, se vai ser dessa forma, então... Deixa eu te falar, Ok. Já que você tocou nesse assunto, né, questão de como Deus falou pra você que você vai ser usado, né? No momento que iniciou a sua depressão, qual era a visão de chamado? Você falou que tinha retornado, né, reconciliado com Cristo logo quando você... A segunda que você fala agora, né? A pré, no caso, né? Ou a primeira que eu tive mesmo? A primeira que você teve mesmo. Você falou que já tinha Tava um ministério. Tava afastado. Mas você entendia que tinha um chamado. Sim. E nesse momento que você estava na depressão, qual é a visão que você tinha do seu chamado? Você olhava para você e você pensava o quê? Em questão
com aquilo que Deus ele já tinha feito na sua vida, né? Porque você, querendo ou não, você já tinha uma experiência, né, com Cristo. Você já tinha uma visão, né, do que era estar caminhando com Cristo. Sim. Então, Mas, assim, quando a gente se afasta uma vez da presença, no meu caso foi pós-batizado, foi ali onde eu estava afastado, você não quer saber dessas coisas. Tipo assim, eu sabia que Deus tinha pra mim, eu tenho o conhecimento da palavra, porque muitas vezes, por exemplo, quando Deus me dá uma palavra e eu não sei como falar, Ele me mostra em sonho, como é pra me falar, né? Tipo, me dá a palavra, me dá tudo em sonho. Só que quando você tá, tipo, afastado, já que você se afastou, você não quer saber dessas coisas. Então, tipo assim, por mais que eu sabia o que Deus tinha pra mim, por mais que eu sabia que Ele queria me usar, eu também não queria. Então, tipo assim, eu meio que... Tipo assim, só que eu nunca me considerei uma pessoa do mundo, porque eu não gostava de fazer as coisas do mundo. Sim. Por exemplo, nunca gostei de noitada, nunca gostei de bebida, nunca gostei, tipo, sabe, dessas coisas, só que eu também não tava na igreja. Só que, tipo, no mundo, tipo, sabe, enfiado lá, eu também não estava. Tipo aquela pessoa que fala assim, ó, eu me afastei da igreja, mas não tô fazendo nada de errado. Não tô bebendo, não tô se prostituindo, não tô fazendo nada. Basicamente isso. É mais ou menos isso. Isso, tipo assim, porque eu, por exemplo, já cheguei pra noitada. é um perigo Sim. é um perigo estar longe do corpo de Sim, Cristo. sim. Porque Tipo, querendo ou não, quando a gente está no corpo de Cristo, a gente tem essa cobertura, né? É, A gente sim. tem a liderança que nos ajuda, tudo. Mas nesse momento de depressão é difícil, né? sim, Enfrentar- sim, é bem complicado. Eu tenho essa é um pouco polêmica também. Você falou a questão assim, que você estava no ministério, você viu que aquele ministério não te ajudou a passar por essa depressão e você acabou tipo, se afundando, né? Porque eles não te ajudaram. Não, na verdade foi assim, quando eu Como estava foi no mais ou processo de menos isso? depressão, teve um ministério que me ajudou a sair. Que foi o ministério que eu fui caminhando, que eu caminhei até 2024. Minha depressão foi em 2021, eu caminhei até 2024 nela. Só que nesse de 2024, quando surgiu um assunto, né, que Sim. o Pedro fez isso, aquilo outro, que eu fui buscar ajuda com eles, o pastor do ministério simplesmente falou pra mim que Deus tinha desistido do projeto em si. Ah, Você entende o quê? Pô, Deus desistiu de mim, sim. né? Eu vou tentar conversar com a pastora. A pastora falou assim, a pastora falou isso pra mim, que Deus tinha desistido do projeto, né? Aí eu falei, caraca, Deus desistiu de mim. Aí, tipo assim, a depressão já bateu na porta novamente, sendo acusado de coisa que você não tinha feito. A pastora veio dar uma porrada dessa, eu vou conversar com o pastor. Vai que, né? E querendo ou não, né, a pessoa fica mais frágil, né? Porque, tipo, uma pessoa que não tá passando por depressão, quando recebe uma notícia que não é agradável, o baque é menor, né? Sim. Do que a pessoa que tá ali já com os pensamentos todos revirados Sim. na mente, tipo, qualquer coisa que acontece, a pessoa fala, não, E Né? quando eu fui conversar com o pastor, ele olhou pra mim e falou assim, tem coisa que a gente só dá valor quando perde. Aí eu fiquei tipo, porra, como assim? A pastora falou que Deus desistiu do projeto, o pastor falou que só dá valor quando perde. Eu falei, então será que eu vou ter que perder a minha chamada pra dar valor pra minha chamada? Aí bagunçou tudo, né? Sim. Só que aí tipo, já tava firmado na palavra, Hum. né? Aí eu falei, não, vou particular eu e Deus, né? Nesse tempo, né, vou mentir pra você, eu fiquei mais ou menos 3 meses olhando na madrugada todo dia. Todo dia. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tinha me afastado do ministério, que eu tava com essa raiva da liderança do ministério, eu fui buscar entender o porquê, entendeu? Né? E não vou mentir não, nesse meio tempo Deus falou pra mim que quando a gente não cabe no lugar, a gente tem que sair mesmo, né? E eu falei pro Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz nada, né? Posso ter dado, por exemplo, uma brecha? Dei uma brecha, só que eu não fiz o que estão me acusando de ter feito, né? E eu falei pro Senhor, o importante é que o Senhor sabe. Eu pedi desculpa para que eu tinha que pedir. Vou sair do ministério porque eu acho que, por exemplo, quando acontece algo dentro do ministério, a liderança tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial. Nem para um lado, nem para o outro. E a liderança lá, no caso, escolheu um lado. E me condenou, tipo, como, por exemplo, é verdade absoluta o que você fez. Pô, então, se é essa posição, então eu estava dentro do ministério, eles entravam, não falavam comigo, não me cumprimentavam, fui pro banco, que é um castigo, né? Fui pro banco e sem entender o que tinha acontecido. Tipo, é isso. Assim, lembrando que a gente tá falando aqui, a gente não tá querendo colocar a culpa em nenhum nem Sim, outro, sim. né? São casos Foi que a experiência acontecem, dele, né? Sim. é uma experiência deles, são casos que acontecem também por uma falta de maturidade às vezes, né? Tipo assim, de várias partes. Tipo assim, Sim. se você confia a sua vida às vezes numa pessoa que é uma liderança, você espera que eles te dão um retorno, Sim. né? um socorro. E um socorro. Nesse momento eles não tiveram, acredito que eles não souberam ouvir, né? E não souberam também ajudar ele, né? Não estamos falando que isso acontece sempre, né? Mas é um caso que aconteceu com ele, porque isso também é uma questão perigosa. Porque Sim. hoje em dia acontece de pessoas passarem por isso
e acontece pessoas até sair da igreja mesmo, se desviar e ir para Sim. outro lugar por causa disso. Só que uma experiência que ele passou, e acredito que ele teve essa maturidade de entender tudo que faz Sim. parte do processo dele hoje. Mas nem todas as pessoas hoje em dia têm essa maturidade, têm tipo assim, esse discernimento de saber qual é o propósito dela na Terra, entendeu? Sim. Porque se a pessoa também ela é firmada na palavra de Deus e ela entende a palavra de Deus, talvez mesmo que tenha uma pessoa ali que está num patamar ali de uma liderança que fala algo para ela, aquilo não vai abalar ela de uma forma de ela acabar de sair tipo da igreja mesmo, Ah, é isso mesmo. né? Deixa eu perguntar, vocês estão escutando bem aí? Tá bom o áudio aí pra vocês? Comentam aí pra gente saber se vocês estão conseguindo escutar certinho, se tá tudo certo. Comenta aí pra gente saber, eu tô olhando aqui, tô acompanhando vocês. E aproveitando essa deixa aí, eu já quero, né, agradecer você que tá aí nos assistindo, né? É um assunto muito importante, né? Que pessoas cristãs e pessoas também que não são cristãs passam por isso e muitas das vezes elas buscam por esse socorro e não sabe aonde encontrar. Então talvez você seja essa pessoa que está aí na sua casa assistindo e escutando essa conversa e eu creio que o Senhor ele já está indo de encontro com a sua vida aí, né? Eu creio que o Senhor já está trabalhando aí, porque quando a gente tem o Senhor perto da gente, tudo fica melhor, né? E eu tenho certeza que o Senhor está indo de encontro com a sua vida aí. Quero agradecer você que está aí conosco. E voltando assim para a parte também da palavra, né? Você falou que o Salmos 91 te ajudou bastante, né? A gente sabe que o Salmo 91 ele é uma palavra assim, bem conhecida, né? Só que quando você lê profundamente, mesmo você lê versículo por versículo ali, você entende a profundidade. Tem alguma parte do Salmo 91 que mexe muito assim com você, ou que é muito profundo para você, que você pode falar assim para as pessoas que estão assistindo e para nós? O primeiro mesmo. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque ele fala de habitar. Habitar é permanecer, é ficar. Então, por exemplo, a partir do momento que você decide ficar, permanecer na presença, no esconderijo, você concorda que aí Deus tem um algo com você, né? Deus tem um negócio ali com você porque você escolheu permanecer. Sim. E ao mesmo tempo que você escolhe permanecer, vem o quê? Posição. Posicionamento. Você se posicionou. Então, a partir do momento que você se posicionou e escolheu ficar, Deus tem uma aliança com você. Agora, quando você decide sair, né, por você mesmo, por que Deus tem uma aliança com você se você escolheu sair? Não que ele não vai te largar, tipo, te deixar de mão, porque a misericórdia dele é infinita. Mas você concorda que quando você decide ficar, você está fazendo aliança com ele? Foi onde eu entendi que eu preciso permanecer. E através dessa palavra que nem você falou, né? Você entendeu também, né? Qual decisão você queria para a sua vida a partir dali daquele momento. Porque, como eu falei, a pessoa que tem depressão, ela tem um sentimento conturbado. E a pessoa que tem um sentimento conturbado, para tomar decisões também é mais difícil. Sim. Então é algo muito mais delicado do que a gente imagina, né? Porque cada decisão que a gente toma na nossa vida é o que vai refletir lá na frente. Sim. E eu creio que nesse momento foi onde o Senhor ele veio com a luz, né? Sim. Na sua vida para te tirar dessa situação. Sim. Essa palavra foi o eixo ali para te tirar dessa situação, né? E mostrar um direcionamento daquilo que você queria. Te ajudou Sim. a ser mais firme na sua Porque decisão. quando foi com aquilo que eu falei, às vezes a gente recebe uma oração no celular, a gente não liga. Por quê? Talvez naquele momento você não está precisando daquela oração. Não é que você não está precisando, você fala assim, eu tô bem. Então essa oração não é para mim. Mas tem pessoas que precisam, então não custa tipo, você compartilhar. Às vezes a gente fala, mas tem que compartilhar com 30 pessoas. Mas se dessas 30, uma ouvir e entender, Já está semeando na vida de uma pessoa. E foi o que aconteceu. A minha mulher me mandou, eu já tava ali tipo assim, não tenho nada a perder, vou ouvir. Então Deus ele foi muito, tipo assim, quando ele usou aquele bispo para falar, ele foi muito objetivo. Ele não fez curva, ele falou assim, tá passando por isso que ele vai falar da presença. Salmo 91, aquele que habita. Então foi onde foi meio que o divisor de água. Eu escolhi sair, né? Foi eu que decidi sair, eu decidi me afastar. Então Deus não tem, tipo, ele não tem que cuidar de mim, por mais que ele cuide, mas ele não tem aquela obrigação de cuidar. Mas se eu decidir permanecer, eu tenho uma aliança com ele. Entendeu? Qual a palavra que você deixa para as pessoas que estão passando pela depressão hoje, agora, e está assistindo a gente? Qual é o conselho? O que você faria se você estivesse na frente dessa pessoa agora para tentar ajudar ela de alguma forma? Porque você já passou
Então você entende muito bem como, né? é Eu a acho que a situação. maior problema de a gente ajudar outra pessoa é a gente ser um testemunho vivo. Sim. É a pessoa olhar pra gente e entender que, pô, se fizeram na vida dela, por que não pode fazer na minha? Entendeu? Então, a ajuda que hoje a gente pode dar para as pessoas é nada mais que o seu testemunho. É você contar para pessoas aquilo que você passou e contar que Jesus realmente faz. Porque a gente tem exemplo na Bíblia do que ele faz. A mulher do fluxo de sangue. Quando ela tocou em Jesus, não foi Jesus que começou a sangrar. Foi ela que parou de sangrar. Quando Jesus tocava o cego, não era ele que ficava cego. O cego voltava a enxergar. Então, às vezes, a pessoa está com depressão, ela se sente tão, como posso falar assim, tão imprópria, que ela também não quer buscar. Que ela não se sente digna de buscar. Sim. Mas a partir do momento que você está com depressão, que você busca, que você toca Jesus, não é ele que fica com depressão, é você que se liberta. Exato. Então eu acho que a forma de você Glória a ajudar Deus. as pessoas é você ser o testemunho vivo para a pessoa. É você falar, olha para mim, passei pela mesma coisa que você, mas você está passando, vai passar, né? Então acho que a maior ajuda é você ser o testemunho vivo. Aí através de ser o testemunho vivo, ali você senta com a pessoa e fala, eu fiz assim, 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 quer ajuda? Tô aqui para te ajudar, vamos. Acho que é assim que se ajuda. Porque se você não passou, não tem como você ajudar. Se você não passou, você não consegue entender. Entendeu? Então, não tem como você, por exemplo, querer ajudar uma pessoa que passou por depressão e falar assim, não, eu entendo o que você está passando. Aí a pessoa me fala, mas você passou por depressão? Não. Ah, como você me entende? Entendeu? Então, acho que a maior ajuda é você ser o testemunho. Você se apresentar como cura para a pessoa. Eu tive e estou curado. Quer ser curado? Glória a Deus. Toca no mesmo Jesus que eu toquei. Entendeu? Com uma frase, o que você se nomeia na questão de tudo isso que você passou? Qual é a frase que você daria para você mesmo hoje? Vendo tudo isso que você passou, cada situação, cada coisa que o Senhor ele fez na sua vida, cada palavra que Cara, você recebeu, qual é a frase que você mesmo se dá hoje? Tem uma frase que eu tenho tatuada na minha perna. Seja forte e corajoso. É a palavra de Josué, né? Seja forte e corajoso. É o que eu tenho tatuado e meio que toda vez que o momento vem, tipo... Aí eu olho ali na minha tatuagem, seja forte e corajoso, tá? Não posso. Até porque hoje, por exemplo, a base da minha família, o pilar da minha família, a gente fala que é pai e mãe, né? Mas a minha família sou eu. Porque, por exemplo, se eu cair, por mais que minha família tá lá no Rio, cai todo mundo junto. Agora, se eu tô de pé aqui, tá todo mundo de pé lá. Se eu cair aqui, cai todo mundo lá. Então, hoje eu sei que eu carrego minha família nas minhas costas. Espiritualmente, Deus já falou que eu sou a coluna espiritual da minha família. Então, não posso me dar o luxo de cair. Hoje em dia, não posso. De jeito nenhum. Desânimo bate? Bate. A gente, ser humano, bate. Sim. Até que ainda mais quando a gente tá naquela luta de quem precisa de uma resposta, de quem precisa que Jesus faça. Só que o tempo dele é diferente do nosso, não Exato. adianta. Então, você fala, Jesus vai fazer o quando? tempo de Deus O mesmo é- tempo que você questiona, Jesus, quando você vai fazer? Aí você mesmo se responde, é no tempo dele. Deus tem um processo chamado para cada pessoa, né? Assim, vocês estão nos assistindo, com ele foi de um jeito, com outras pessoas vão ser de um outro jeito, né? Mas cada pessoa tem um propósito, um chamado e é só Deus mesmo para trazer os caminhos certos aí para cada um, né? Com ele foi diferente, Sim. outras pessoas podem ser também diferentes. Sim, sim. Sabemos que, né, quando o Senhor ele cura, a gente não fica com nada, né? A cura ela é única. Mas chegou um momento depois do seu processo de depressão que você sentiu que, sei lá, ai, será que eu vou ter de novo? Ficou com medo? Cara, na verdade, eu tinha medo de não estar curado 100%. Porque, assim, já foi revelado no ministério que eu sou tipo aquela caixinha de Pandora, eu guardo tudo, né? Então, como, tipo, no começo eu senti muita raiva da antiga liderança, certeza que você pode estar curado da depressão. Querendo ou não, tipo, quando a gente passa por certos traumas, querendo ou não, gera uma sequela. Sim, E aí a gente fica com medo, que nem agora você tem uma nova liderança. sim, só que... Então o seu pensamento vai ficar, será que eu vou passar pela mesma coisa? Será que eles vão fazer o que fizeram comigo? Sim. E esse medo, né, ele tenta nos impedir. Sim, mas o bom de tudo, tipo assim, por exemplo, como o pessoal fala, não, mas vai pra igreja, porque a igreja é hospital, que não sei o quê. Sim, Cara, sim. eu não concordo com isso. Sabe por quê? Porque o hospital você vai quando você tá doente. Isso Mas também. o que você quer mais fazer lá é ficar curado pra ir embora. Exato. Eu- Ninguém gosta de ficar no hospital, Sim, né? pra mim, Quem gosta de ficar igreja, no hospital? eu É tenho, lugar de muito, habitação. eu tenho muito pra mim que igreja é a nossa casa. Porque Jesus é nosso pai. Sim. E um pai te espera onde? Em casa. Em casa. Quando você tá, tipo, com um dia ruim que você quer conversar com o pai, você vai conversar com o pai o que aconteceu e o pai vai fazer o quê? Te aconselhar, Exato. né? Então, pra mim, igreja é casa, né? Ah, mas Jesus é remédio. Não concordo com isso também. Por quê? Remédio você toma, quando você tá bom, você faz o quê? Para de tomar. Pra mim, Jesus é cura. É cura. Pra mim, Jesus é Já cura, fica não é aí, né? remédio.
Já fica aí pra essas eu pessoas. não concordo com essas frases que, a igreja é hospital. Não é, porque o hospital você entra, mas o que você quer mais quer é alto. Você não quer voltar nunca mais Ninguém naquele quer lugar. ficar no hospital. Ninguém né? quer ficar no hospital. Exatamente. Né? Então, Eu pra não mim, tô no hospital. pra mim, Eu não igreja é gosto casa. A gente quer ser curado e curado. Pra mim, igreja é casa. É onde você vai, tipo, ser acolhido. É onde o pai vai te ouvir. É onde ele vai falar com você. É onde você vai ficar ali. Onde você vai poder, sabe, contar o que tá acontecendo, né? E eu nunca tive Jesus como remédio. Nunca tive. Por quê? Quando eu chamei ele pra mim, eu queria cura, não remédio. Porque remédio você vai tomar agora, aí passou dor de cabeça, quando voltar você vai tomar de novo. Remédio é como se fosse uma medicação, né? Você vai ser Sim, medicado toda hora. Jesus né? não é medicação, Jesus é cura. É. Então como que eu sei que hoje eu tô curado? Quando eu lembro do que eu passei e não sinto nada. Nenhum tipo de sentimento tipo ruim, nenhum pensamento ruim. Sabe, não ficou nada. Pelo contrário, eu falo, Senhor, obrigado por ter passado por isso. Se eu não tivesse passado, eu não teria amadurecido. Então, obrigado pelo processo. E ponto. Eu nunca, O processo de aprendizado é muito importante. Sim, eu nunca fiquei, por exemplo, tentando olhar o lado ruim. Eu falei, não, mas se eu tô passando, tem alguma coisa. Aí quando eu vi que dentro do meu processo eu tinha que curar outras pessoas, tipo assim, Jesus iria me usar pra curar outras pessoas, eu falei, caraca, que doideira. Porque o que eu tô falando pra pessoa é que eu tô precisando ouvir. É verdade. Como que eu vou falar pra pessoa se é eu que tô precisando? Né? Então, tipo assim, mas quando eu fui pro Rio também, nesse meio tempo de 2024, fui morar um tempo no Rio, né? Nunca passou pela minha cabeça morar no Rio de Janeiro. Por mais que eu tenha minha mãe e meus irmãos lá, quem me conhece sabe que Rio de Janeiro é só pra visita. Pra morar, nunca. Fiquei 8 meses lá e não entendi o porquê que tive que ficar lá. Assim que eu cheguei lá, já procurei o ministério, né? Onde eu me reconciliei, fiquei no ministério bastante tempo, conheci pessoas. E eu conheci uma pessoa que tava tipo, em cima do muro. E pra mim, quando você tá em cima do muro, você toma pedrada dos dois lados. É verdade. Até você decidir o lado que você quer ficar. E a pessoa tava em cima do muro, fiz amizade com a pessoa, contei o meu testemunho pra pessoa, ela tava meio que passando por uma pré-depressão também. Aí, ali, tipo, me apresentando como o meu testemunho pra pessoa, tava com não sei o que, quando eu me dei por conta, a pessoa tava se batizando já, se entregando. Falei, caraca, entendi, ganhei uma alma pra Jesus no Rio. Foi a pessoa se batizar, descer as águas, eu comecei meu processo de volta pra São Paulo. Totalmente, tipo, e nem tava pensando em voltar. Falei, caraca, tipo, que doideira, mano. Tive que ir lá pro Rio pra ganhar uma alma pra Jesus e agora tô voltando pra São Paulo. Deus manda a gente pros lugares, né? Pra ir a resgate, justamente que nem você falou, né? Essa pessoa que tava lá tava precisando de ouvir algumas palavras. Sim, mas graças a Deus hoje sim eu falo que se eu tivesse que passar por tudo novamente eu passaria. Porque a gente vive vamos colocar assim, a gente vive na geração Nutella. Vai, não vou mentir não, vamos lá. A gente vive, que se você for corrigir uma pessoa, se ela tiver 10 anos de igreja, Deus te usar com um mês para aquela pessoa, para tipo uma correção, rapaz. E a correção, a palavra diz, né? Que é o Senhor falando aqui. A correção ele dá para aquele que ele ama. Sim, porque a palavra diz, quem quiser vir após mim. Ele não tá obrigando, é quem quiser. A partir do momento que você quis, você tem que renunciar. Renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Só que as pessoas não querem renunciar. O problema das pessoas não é, por exemplo, eu vou servir a Jesus, só que eu vou continuar tomando uma cervejinha ali no final de semana. Eu vou servir Jesus, só que eu vou continuar fazendo um negocinho a forma dela, não quer estar na forma de Cristo. Isso, é tipo assim, Jesus, olha, eu vou te servir, dela. eu vou fazer o que você quer. Só que você vai ter que me aceitar do jeito que eu quero também. Aí a pessoa tá servindo, a vida não tá andando, tá tudo bloqueado, tá tudo parado, a pessoa, Jesus não quer fazer. E ainda coloca a culpa em Jesus depois. Jesus né? não quer fazer não, meu filho, é você que não renunciou. É você que não renunciou, não tem como negociar com Jesus não, filho. Jesus não é fiel a mim, a você. Jesus é fiel à palavra dele. Ele não é fiel a gente, é a palavra dele. Se na palavra dele fala que, exemplo, se não renunciar, ele não tem, tipo assim, uma aliança com a pessoa, ele não tem aliança com a pessoa e ponto. E as coisas que a gente recebe é reflexo da obediência à palavra. A obediência gera bênção. É isso, não tem pra onde correr. Então, tipo, é complicado. Hoje eu vivo, assim, de fato, não 100%, mas vivo, assim, a minha chamada, porque hoje eu trabalho numa ONG que cuida de crianças especiais. Eu já tentei sair dessa ONG, não vou mentir. Tentei sair 2 vezes. Minha vida tava aqui. Eu saí da ONG, filho, minha vida não foi tipo pro chão, ela foi pro subsolo, lá pro pré-sal. Propósito, Minha né? vida despencou quando Tem eu um tentei propósito, sair. Por né? um Tem um momento propósito. Eu falei, você Senhor, quis fazer mas do seu jeito. ali não é mais pra mim que não sei o que. Jesus fala, mas eu nem comecei a te usar. Tem um propósito. Como que não é né? pra você? Tem um Aí eu propósito. uso uma mulher pra orar por mim, falar que eu tinha enterrado meu ministério, eu tinha enterrado minhas ferramentas, eu tinha enterrado minhas ovelhas. Aí eu peguei e falei assim, mas como que eu fiz isso se eu não tô em igreja? Tipo assim, não tô à frente de igreja nenhuma. Aí ela falou, é onde você tá, você saiu. Você pediu pra Deus pra sair.
Ele entende, Jesus, estou voltando. Toda vez que eu tento sair, minha vida despenca. Toda vez. Então eu entendi que ali é o meu lugar. Por quê? Cuidar de crianças especiais não é fácil. Não. Só quem cuida sabe. E eu dou aula para crianças especiais de tudo quanto é tipo de deficiência. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. E às vezes eu tô ali no meio da aula e uma das crianças ali, por exemplo, tem um pico de surto, vamos colocar assim, e vem me dar um tapa. Sim. Se fosse, tipo assim, um carnal, você ia fazer o quê? Revidar. Revidar. Só que você tem que entender que, pô, não, tá tudo bem, cara, vamos continuar a brincadeira. E depois a própria criança fala, tio, me desculpa, eu não sei o que aconteceu. E realmente eles não sabem. Eles estão muito bem do nada dar um pico de surto, só que, por exemplo, hoje eu entendo. E muitas dessas crianças, às vezes, só quer, por exemplo, só quer chegar na instituição, receber um abraço. Sim. Recebi, como que você tá? Como foi seu final de semana? O que você fez? O que a gente vai brincar hoje na educação física? Eles só querem atenção. Só atenção, amor, né? Amor e atenção. E eu falo, porque, por exemplo, antes de eu vir pra cá, eu trabalhava na área de moda, eu era superior de moda da Renner. É uma área que eu escolhi pra mim? Não. Mas cheguei lá, tipo assim, com o meu esforço, porque precisava da faculdade de moda, e eu não tenho faculdade de moda, mas eu cheguei no cargo sem precisar, não vou fazer também, porque é algo que eu já sabia que eu não queria pra mim. Eu não vou investir em aprender algo que eu não quero. Já estou no cargo, já estou desenvolvendo pessoas para ser promovida ao cargo. Tanto que quando eu saí da renda, eu promovi 10 pessoas das supervisor de moda. Então, tipo, pô, trabalhei bem. Tanto que hoje eles me chamam para voltar, só que nem me atrevo a sair de onde eu tô. Não é o Eu seu nem me chamado, atrevo, mas não é o meu chamado. Meu também. chamado é cuidar, é pastorear. Então, tipo assim, eu não vou esperar eu estar, por exemplo, ser levantado na igreja um pastor para exercer a minha chamada. Eu sempre falo que antes de você ter, você precisa ser. Sim. Né? Eu sempre falo isso. Você não precisa você ter um cargo, você não precisa ser A um unção pastor, ela vem, né? mas você já tem que estar tem fazendo. antes você tem que fazer. Eu sempre falo isso. Sim, mas hoje... E, assim, se eu falar pra você que minha vida é maravilha, Não é. eu passo um processo, por exemplo, com a minha filha, que acho que vocês vão lembrar do nosso amigo secreto que eu falei um pouco lá, né? Que eu tive que processar a mãe da minha filha 5 vezes pra poder ser pai. Enquanto tem pai aí que faz a criança e ó, some. Vai embora. Eu processo a mãe da minha filha desde quando minha filha tava na barriga dela, pra poder ser pai, né? Tanto que o último processo que eu ganhei dela foi em 2024. O último processo que eu ganhei dela, que eu ganhei a guarda compartilhada. Quando eu ganhei a guarda compartilhada, piorou mais ainda a situação, porque ela entrou assim, ela começou a alienação parental, que é quando ela começa a julgar, no caso da mãe, começa a julgar o filho contra o pai, ou vice-versa, o pai contra a mãe, enfim. Eu tenho isso tudo em processo, não é nada tipo, que eu tô falando que eu estou tipo, culpando a mãe da minha filha, não. Eu tenho tudo em processo, em print, em vídeo, tudo que ela me mandou. Tipo assim, eu acho que Deus é tão bom que todo esse processo que eu tenho contra ela hoje de alienação parental é provas que ela me deu. Não foi prova que tipo assim, Rafael, vai lá e vê se você descobre. Cara, não, fica de olho pra ver se é verdade. Ela me deu tudo, eu só fui printando. Sim. Então, tipo assim, eu tenho hoje um processo de alienação contra ela que eu consigo, sim, tirar minha filha dela hoje em dia, como a minha advogada já falou, só que é uma coisa que eu não quero fazer. Por quê? Eu cresci sem pai, né? A mãe consegue suprir essa parte, né? Sim. Só que meu pai, ele nunca quis ser pai. Já é diferente de mim, eu quero ser pai. Então, por exemplo, ó, eu fiquei 1 ano sem ver minha filha. Eu vi minha filha no Natal de 2024, no dia 25 de 2024, e fui ver minha filha dia 31 de dezembro de 2025. Mais de 1 ano sem ver minha filha, né? E nesse meio tempo eu fiz campanha em monte, vale, igreja, tudo quanto é coisa. Deus nunca levantou, mas Deus nunca levantou ninguém pra falar da minha filha comigo. Nunca. E oração que eu fiz, tipo assim, uma única vez, sabe quando você faz aquela oração, esquece que você fez? Deus ia usar alguém pra falar daquela oração que você orou uma vez só e esqueceu. Eu falo assim, mas e a minha filha que eu fiz a campanha? Porque eu não fiz nada pra ela. Quem conhece meu convívio com a minha filha sabe que, mano, eu sou um pai, eu não tenho que ser o melhor. Eu falo que eu sou um pai justo, porque minha filha já tá na pré-adolescência, então não dá pra ficar passando a mão na cabeça. Ah, pai, eu quero um celular. Você quer um celular? Então fala o seguinte, você tem de hoje até o final do bimestre da sua escola pra me entregar a melhor nota. Se você me entregar a melhor nota, você ganha um celular. Então, tipo assim, por quê? Se você dá tudo, você mima demais e estraga a criança. Então eu sou muito justo. Nunca bati na minha filha, nunca gritei, nunca levantei mão. Eu sempre fui dela pra não fazer só olhar. Ela já entender que, tipo, meu pai não tá gostando do que eu tô fazendo. Mas a mãe dela, não falando mal, mas é uma pessoa muito difícil de lidar pelo fato que ela não aceita que, tipo assim, eu segui minha vida e não quero estar com ela. Tipo, ela não aceita. E já é casada há mais de 8 anos. Então, tipo assim, tem pouco tempo atrás ela me mandou uma mensagem falando assim, o salário mínimo aumentou, a pensão também aumenta. Eu falei, pô, mas você quer mais dinheiro, mas a minha obrigação de pai você não deixa eu ter. Porque eu posso chegar hoje na casa da minha filha com o papel que o juiz me deu, chamar a polícia e arrancar minha filha lá de dentro da casa dela e ficar comigo à força. Só que eu não consigo pôr a minha filha, uma pré-adolescente,
numa situação dessa, da polícia É arrancar difícil, ela né? da casa dela. Eu não consigo, tipo, fazer isso com a minha filha. Eu, como pai, não consigo, né? Aí eu falei, pô, você quer mais dinheiro? Ela, eu quero. Pô, me processa então. Por quê? Eu já tenho um processo contra ela em andamento de alienação. Se ela me processar, ela vai perder minha filha. Só que não vai ser uma coisa que eu vou fazer. Eu vou deixar ela fazer. E ela falou, eu vou te processar. Eu tenho uma pergunta. Também essa situação que você passou, que essa questão da sua filha, né, da sua ex-esposa, também quando você estava na parte da depressão, isso também juntou algo também, assim, fez você também se colocar na depressão também ou não? Não, porque nesse processo da depressão eu ainda pegava ela. Eu tentei Sim. não transparecer pra ela. Sim. Porque, querendo ou não, minha filha tava na transição ali, acho que de 7 para 8 anos mais ou menos, querendo ou não, já entende muita coisa, né? E minha filha, ela é muito esperta, ela pega as coisas, tipo, no ar. Se você olhar pra ele aqui e não falar nada, ela já pega o que você tá falando pra ele. Então, tipo assim, eu tentei não transparecer, né? Então, por exemplo, quando chegar o final de semana de ficar com ela, dá uma desculpa que é trabalhar. Bom, o pai vai trabalhar esse final de semana, o pai não vai ficar com você, mas no final de semana o pai fica, né? O pai tem que trabalhar. Não, pai, tudo bem. Então, tipo assim, eu tentava não transparecer. E quando eu pegava ela, era mais difícil, por quê? Uma coisa é você transparecer pelo telefone, ela não tá te vendo, agora aí pessoalmente. Como você transparece a pessoa que, tudo bem. Você acredita também, assim, a questão, vamos supor, problemas familiares, ou igual o seu, ou distinto também, ajuda a pessoa a ficar na depressão, tipo, essas coisas também? Eu acho que a falta da base familiar ajuda, quando a pessoa Sim. se sente muito sozinha. Eu, no caso, como eu casei muito cedo, saí de casa com 15 anos, eu sempre tive esse entendimento de que, pô, eu estou escolhendo sair de casa cedo. Sim. Eu tenho que ter entendimento também que minha família vai estar mais distante porque eu estou escolhendo sair de casa. Né? Então eu sempre trabalhei isso muito na minha cabeça. Pra não depois chegar lá na frente e falar, minha mãe me abandonou, meus irmãos não querem saber de mim. Não, foi uma escolha minha. Né? Então, por exemplo, desde meus 15 anos que eu vivo sozinho, vamos colocar assim, tipo, casei, separei, moro sozinho desde meus 15 anos, tirando a parte do casamento. Pós-separação, continuei morando sozinho, mas eu amadureci isso na minha cabeça. Minha família não tem nada a ver com a minha escolha de morar sozinho. Só que tem pessoas que saem de casa, por exemplo, vamos colocar assim, na rebeldia, brigou com o pai e com a mãe ali, vou sair de casa. Né? Então o pai e a mãe respeitam, pô, você quer sair de casa, vai lá, pô, tenta a vida, né? E tipo, deixa a pessoa realmente ir. Então a minha mãe sempre foi assim, a minha mãe só falou, você vai casar, é uma escolha sua, eu estou indo morar no Rio. Se não der certo, você sabe que você pode morar comigo. Só que eu coloquei pra ela, mãe, se não der certo, eu vou continuar sozinho. Vou amadurecer sozinho. Então, tipo assim, eu não vou colocar que, por exemplo, a parte da depressão minha família teve culpa, porque sempre, como eu falei, eu amadureci na minha cabeça. Minha família não tem nada a ver com as minhas escolhas. E eles sempre respeitam, mais que eu não sou o irmão mais velho, só que meus irmãos mais velhos, eu tenho até mensagem deles, por exemplo, de aniversário que eles mandaram, que eles me têm como referência. E eles são os mais velhos, que é minha irmã e meu irmão. Só que a referência deles sou eu. Pelo fato de que eu saí de casa porque eu quis e eles foram sair já maior de idade. Eu não, eu saí cedo, menor de idade, emancipado pela minha mãe, eu escolhi. E, tipo assim, vamos colocar assim que deu certo. Né? Teve as lutas ali? Teve as divergências? Teve. Mas deu certo, não precisei, tipo, voltar pra casa da minha mãe. A não ser em 2024, mas depois eu entendi o porquê que eu estava indo pro Rio. Né? Que tinha uma alma lá que eu precisava ganhar. Aí eu entendi, eu achei que era só, tipo, pra ir pra lá. Mas não. Hoje você consegue entender, né? Sim. Quero continuar agradecendo o pessoal que está na live, o pessoal que está compartilhando, que está nos ajudando. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco, que ouviram a história do Pedro, o testemunho do Pedro, né? Uma história de superação. Ele conseguiu e hoje ele é uma pessoa que ele pode ajudar, né? Se você quiser saber mais, se você quiser também ouvir mais dele, da parte dele, assim, como aconteceu, também ele está aqui para te ajudar, né? Principalmente você que passa ou que está passando por essa depressão, por algo parecido na sua vida. Sim, e uma parte que eu não falei, que é muito importante, né? Por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, que passam por psicólogo, eles indicam o quê? Atividade física. No começo a gente fala, pô, tô com depressão, vou pra academia. A gente já começa o auto-julgamento. Sim. Você não tá aguentando tomar um banho pra levantar um peso. Só que eu fui. Isso entra uma outra questão também, né? A questão é o lado espiritual e o lado natural das coisas. Sim, você tem que Tem, alinhar os dois. tem pessoas que acreditam que a depressão é só questão espiritual. Tem outras que não acreditam nisso. Exato. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas vão querer se preencher em outras coisas, mas tem coisa que só Jesus preenche. Sim, só sim. que nem você falou.
Só quando a palavra entrou na sua vida, você teve uma força para tomar uma decisão. Sim, Então, são questões espirituais também. sim. Claro que a gente não pode, né, escandalizar falando que é só espiritual. A gente tem sim buscar ajuda, né? Buscar ajuda, né? Usar os psicólogos, meios que Deus deu para o homem. Fazer terapia, isso é importante. Mas a gente precisa entender que a gente precisa dessa cobertura espiritual, né, de pessoas, de pastores, de pessoas que estão à frente de lideranças para poder, né, nos ajudar. Sim, Né? sim. E entender que não é só eles. Teve alguém que chegou para você e falou, isso é besteira? Porque sempre acontece um O pessoal comentário, não entender, né, a situação e acaba meio que... principalmente tirando pra você baixo. que era no meio cristão, né? Sim, Fala assim, assim, isso é frescura. Na verdade, assim, graças a Deus, não vou mentir, graças a Deus, não tive uma pessoa que falasse isso pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. Sim. Então, por exemplo, quando a depressão veio a primeira vez e eu não estava na igreja, se a pessoa fala um negócio desse pra mim, rapaz. Então você já tá ali, tipo assim, no português fala, você já tá na merda, né? Você já tá ali, tipo, lá embaixo, a pessoa vem e joga um negócio desse pra você, você não vai pensar duas vezes, fala, não tenho nada a perder, eu vou quebrar na porrada. Então assim, graças a Deus eu não tive essas pessoas. Como eu falei, a única pessoa que ficava perdido, que não sabia o que fazer, era meu irmão. Ele demonstrava que queria me ajudar, eu via ele muitas vezes ele chorando, falando com a minha mãe em telefone, algo do tipo, só que ele falava, mãe, mas o que eu vou fazer? Se eu não sei, o que tem que fazer? E qual o conselho que você dá para essa pessoa em questão, na questão que eu falei, questão espiritual, de ver a depressão e a questão natural das coisas? Vamos lá, tem duas questões. Às vezes Deus vai levantar uma pessoa que tem um entendimento espiritual, Sim. e às vezes Deus vai levantar uma outra pessoa que, por exemplo, às vezes a depressão a gente só quer falar, só quer alguém que ouça e não faz nada, só ouça. E às vezes Deus vai levantar a pessoa só para ouvir. E só essa pessoa que está ouvindo já vai estar te ajudando. Só dela sentar com você e te ouvir, Sim. já vai estar te ajudando. Então, por exemplo, ela não vai conseguir talvez te ajudar com a base bíblica, mas só dela estar sentada, ouvindo, deixando você tipo, botar para fora, ela já está te ajudando. E vai ter a pessoa que já vai vir com entendimento espiritual, né? Só que é aquilo, não só o espiritual. Porque eu posso falar, eu nunca imaginei hoje estar atuando na área de educação física. Por quê? Não é na minha área, Sim. né? Só que quando eu comecei ali o processo, aí você vai pra academia uma vez, aí outra, aí falta 3, vai mais uma, falta 4. Só que você vai, só que nesse que você vai, você entende que, pô, o espiritual já tava cuidando. O carnal já tava começando a melhorar também. Não tô falando melhorar na questão de estética, ficando mais forte. Mas a disposição já começou a mudar, né? E eu fui fazendo muito, tipo, contatos dentro da academia, tipo, e eu vi, tipo, trocando ideias e trocando experiência com as pessoas. E quando eu fui ver, eu tava sendo usado dentro da academia pra falar com pessoas. Aí foi, tipo assim, o espiritual foi subindo, o carnal foi subindo, o espiritual foi subindo, o carnal foi subindo, foi se alinhando. Aonde que Deus pegou e falou, tipo, eu entendi, pelo menos, Deus falou assim, pô, enquanto tiver pessoas dentro da academia que Deus puder me usar pra alcançar, Ele vai me usar. Entendeu? Conforme você falou aí, né, questão espiritual, gente, eu acho muito importante frisar que nós não tendo depressão, né, a pessoa que não tem depressão, o reino das trevas, ela opera 24 horas, né, a palavra diz que o inimigo ele tá, né, ao nosso derredor tentando nos tragar, nos destruir de todas as maneiras. Sabemos que não tendo depressão já é desta forma. E a pessoa que tem depressão, querendo ou não, ela fica com os sentimentos conturbados, né? E na medida que a pessoa ela tem o sentimento conturbado, na medida que a pessoa ela tá ali com a mente bagunçada, já é uma maneira mais fácil para Satanás querer, né, piorar a situação. Então é muito importante você que está passando por esse processo entender que também é uma questão espiritual e você precisa cuidar disso, você precisa, né, de alguma maneira, né, ir atrás de pessoas que possam te ajudar no espiritual. Porque a palavra ela defende, né, ao cristão que se revestir de toda a armadura que vem de Deus. E uma dessas armaduras é o capacete. O capacete é o quê? É aquilo que protege a nossa cabeça, a nossa mente, que está ligado com a nossa mente. E a depressão ela começa, né, na mente, né? Sim. Ela começa no nosso pensamento, o pensamento de inferior, de diversas maneiras. Sim. E se você, por algum momento, deixar de cuidar do seu espiritual,
já é um alvo mais fácil para Satanás tirar proveito da sua fragilidade e querer te atacar mais ainda, né? Querer fazer você verdadeiramente se matar, como eu citei aqui, né? O inimigo ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão, querendo nos tragar, nos destruir. Então é importante, né, Pedro? Sim, sim. Você buscar o espiritual, você estar alinhado com Deus, ser uma pessoa de oração, porque a oração também é uma conversa. Sim, Só que é uma conversa com Deus. sim, sim. É aquilo que eu falo, a pessoa tem que, pelo menos eu, em todo o meu processo, eu não olhei só tipo, nossa, tô na depressão, vou morrer. Eu falei, não, se eu tô passando por isso aqui, alguma coisa tem. Porque eu acho que todo o processo tem uma coisa, né? E a própria palavra diz que Deus não desperdiça o sofrimento de seus em vão. Então alguma coisa tem. Então, por exemplo, eu já tinha esse entendimento porque eu era uma pessoa que veio da igreja e se afastou. Só que quando, por exemplo, a pessoa ela não tem esse entendimento de, por exemplo, ou não era da igreja, né? E se Deus, por exemplo, não usar alguém que tem essa base para passar para ela, fica mais complicado, porque vai ser tipo a luta dela contra ela, né? E o maior preconceito que a pessoa tem é quando você fala assim, pô, vai no psicólogo, ele te ajuda. Eu não sou doido. Vou fazer no psicólogo, não sou doido. Entendeu? Então, tipo assim, as próprias pessoas falam isso, mas não, pra quê? elas se autoconfrontam por quê? Eu não sou doido, o que eu vou fazer no psicólogo? Não preciso disso. Entendeu? Então, por exemplo, eu falo. Leva como afronta até, né? Leva como afronta. Primeiro que eu falo, o primeiro passo pra você mudar é você aceitar que precisa ser mudado. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você aceita, fica tudo mais fácil de você trabalhar. Porque quando você não aceita, a pessoa vem com o argumento e você vem com a resposta. A pessoa vem com o argumento e você vem com a resposta. A pessoa vai te dar a Bíblia mastigada pra você, você vai vir com um outro livro e vai dar pra ela também. Então, por exemplo, eu entendi o que eu estava passando a partir da oração que eu recebi. Porque, por mais que eu não estava firme na igreja, eu sempre fui temente a Deus. Tipo assim, cara, se eu pegar esse celular aqui e hoje for o dia que Deus quer alguém para exemplo, e eu ser essa pessoa. Então, tipo, eu sempre tive esse temor, né? Então, quando o meu processo começou, a primeira coisa que eu fiz foi, pô, Deus quer me ensinar alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia saber o que era. Até eu receber a oração e entender que Deus estava falando, filhão, bora, volta. Já era, Volta seu tempo caminhar, fora do volta a marchar, ministério, volta a já orar. foi. E muitas das vezes a gente se julga porque às vezes Deus, a gente pensa, pô, mas Deus vai usar o Kainan, porque o Kainan tem 10 anos de ministério, já prega, vai pra um monte de lugar aí. Quem sou eu? Perto do Kainan, né? Só que a matemática, tipo, eu brinco muito que a matemática de Deus ela é diferente da nossa, né? Porque grande pra Deus não é quem sobe, É verdade. mas é quem desce. O menor da casa. Feliz pra Deus não é quem tá sorrindo, é quem tá chorando. Então a matemática dele é totalmente diferente da nossa. Eu sempre tive isso comigo. Não é porque, por exemplo, Deus vai usar o Kainan que tem 10 anos de ministério que ele não vai precisar que eu tenha um mês. Tem nada a ver. Né? Igual o pessoal fala muito. Ah, mas é porque Deus escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Eu também não concordo. Deus capacita quem está disponível. Exatamente. Porque você pode ser o escolhido, mas se você não está disponível, ele vai te capacitar para quê? Se eu tô de banco e não quero fazer nada, né? Por que ele vai te capacitar? Já queremos Agora, deixar, se você está disponível, já queremos deixar aí pra vocês Eu esse também aqui. Efésios 6:10, né? Pra vocês que estão em casa meditar nessa palavra. E eu queria fazer uma coisa aqui rápida. Pra alguém que tá nos assistindo aí fazer uma pergunta pro Pedro, vai ter que ser rápido, tá? Pra gente já tá finalizando. Você que tá aí acompanhando a Já estamos gente, finalizando a manda nossa uma perguntinha aí live. pro Pedro Uma responder. pergunta rápida pra ele aí, né? Ó, aqui a Yara, né, falou Efésios 6:10 pra gente meditar, não vamos esquecer, sempre. Então aí, alguém de vocês que estão nos assistindo, faça uma pergunta aí pra ele que ele vai responder, que já tá caminhando aqui pro final da nossa live. Vamos lá, vamos ver quem vai mandar. Ó, Vamos ver quem vai mandar uma perguntinha. e não esqueçam, pessoal, compartilhe essa live, né, com seus amigos, seus parentes, com o pessoal da igreja, aqueles também que não são da igreja, que a gente sabe que é um tema bem Sim, sério, né? sim, Como sim. até a Yara falou aqui, esse tema é um tema que tem muitas pessoas que podem falar, né? sim, sim. E depois a gente vai, né, a gente tá gravando esse vídeo para estar postando nas outras plataformas também. A gente vai estar enviando os links, né, das nossas plataformas, para vocês estarem Ó. interagindo com a gente, né? A Yara aqui, Curtindo ó. tudo. A Yara aqui, ela tem uma pergunta pro Pedro. Pedro, você sentiu opressão de demônios nesse processo? Mais ou menos essa questão. Yara, eu não só senti, como eu ouvi o demônio falar no meu ouvido. Por que a gente fala que a gente tem que ser revestido espiritual? Porque no processo de depressão é onde o inferno se apresenta pra você. Eu tava Sim. na cama, juro pra É isso você. que eu falei. Eu tava na cama, eu sentia tipo alguém sentando assim na cama. Só que tipo, ao mesmo tempo, como eu não me processo, eu não tenho medo, né? Porque eu acho que
a minha comadre ali, por ela ser espírita, eu sempre ter esse contato, não ter contato, às vezes a entidade dela chegava do nada, né? E eu, tipo assim, por mais que a vontade dela de sair correndo, eu tinha que ficar ali, né? Então, tipo assim, eu não tenho medo. Eu senti alguém sentar na cama, a coberta puxando, né? Aí vinha no ouvido, pô, se joga do terceiro andar, se joga de frente, é morte na hora, vai, acaba com isso logo. Ouvi mesmo, tipo, acontece alguém do meu lado, falando, né? Aí, como eu te falei, era aquele famoso, eu entendia da Bíblia, estava afastado, e ao mesmo tempo que eu ouvia, eu não dava ouvido. Até quando chegou no auge, assim, tipo, de realmente eu começar, pô, acho que realmente eu vou fazer isso. Acho que realmente. A gente já está encerrando, mas obrigado aqui por responder essa pergunta. A gente queríamos terminar com uma oração, né? Sim. E deixar frisado aí, né, para vocês que vão assistir futuramente aí pros vídeos que vão ser publicados. Deixar frisado aí para vocês, né? Está precisando de uma ajuda, você está aí mandando uma mensagem, vocês estão abertos para isso, né? Olha, a gente vê que é uma coisa bem séria, né? A gente acabou tendo O celular acabou de cair. uma falha aqui, mas a gente sabe que é algo tremendo e é algo espiritual. A gente vai estar orando para a gente finalizar, né? Vamos estar orando. Vamos orar. O Kainan vai estar orando por nós, né? Referente a tudo que aconteceu aqui. E a gente espera vocês na próxima live. Amém. Vamos orar ao orando? Senhor. Pai Santo, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar aqui, Pai amado, com o Pedro, Pai Santo, falando, Senhor Jesus, da Tua palavra e ajudando pessoas, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai amado, alcançando vidas através desse vídeo, que o Senhor venha, Pai amado, trazendo a Sua luz para essas pessoas, Pai. Que o Senhor venha trazendo o bálsamo de cura para essas vidas, Pai. Que o Senhor venha tocando nas mentes, ó Pai. Repreendendo tudo aquilo que não for Teu, Espírito Santo. Colocando, ó Pai amado, a Tua graça. Colocando, ó Pai amado, o Teu abraço sobre essas vidas, ó Pai. A cada um, Pai Santo, que tem sentimento, Pai amado, de inferior, sentimento de rejeição, Pai amado, que não está conseguindo, Pai amado, viver da maneira devida, Pai, que o Senhor venha, Pai Santo, ao resgate, Pai amado, desta alma, Senhor Jesus, e que a Tua palavra venha alcançar essas pessoas, Pai, que o Senhor venha alcançar, Pai amado, a essas pessoas com a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. É muito gratificante ter cada um de vocês aqui, né? Vamos ter aí novos temas, novos assuntos. Quero agradecer a cada um, né, Rafa? Cada um que esteve conosco aí, nos acompanhando. É muito importante a gente falar daquilo que muitas pessoas não têm coragem de falar. E é para isso que estamos aqui, né? O Pode Falar Labareda está aqui para isso. Para trazer para você que talvez esteja passando por essa situação de depressão e não está tendo força e precisa de algum refúgio, nós estamos aqui. Envia sua mensagem de alguma maneira, em alguma rede social aí, no direct, nas plataformas. Pode enviar a tua mensagem que a gente está aqui para ouvir vocês, tá bom? É isso. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe vocês. Se Jesus cura, hein? Basta tocar nele. Amém. Amém. Amém.